sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. A riqueza e a pobreza no Brasil formam um quebra-cabeça difícil de ser compreendido. Estudos da ONU, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de diversas agências internacionais tentam desvendar uma verdadeira charada. Por que o nono país mais rico do mundo perde para outros 69 quando se mede a qualidade de vida dos brasileiros? Somos 140 milhões de habitantes, temos o 11º PIB do mundo, o maior parque industrial da América Latina e uma das agriculturas mais fortes do planeta. Apesar disso, o Brasil dá vergonha. Quase 10% dos bebês morrem antes de fazer 1 ano. 1/3 das crianças com menos de 5 anos tem desnutrição. 10% das que conseguem sobreviver até os 14 anos trocam a escola pelo trabalho. 1 em cada 4 pessoas não sabe ler ou escrever. Boa noite. Trabalhismo, desenvolvimentismo, milagre brasileiro, globalização. O Brasil já passou por tudo isso. E os slogans, então? 50 anos em 5, Brasil, ame ou deixe, brasileiros e brasileiras. Nosso país parece que não passou de uma grande campanha publicitária, na qual apenas as elites se beneficiaram. O PIB está entre os melhores do mundo, mas é uma medida para poucos. A distribuição de renda continua injusta nessa terra de financistas. Memória e Contexto fala da indústria da miséria. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Sérgio Mendonça, eu quero começar com você. Alguma vez houve uma política econômica que pensasse em primeiro lugar no ser humano? Pois é, a política econômica, na verdade, deveria só pensar no ser humano, né? Porque qual que é a ideia da política econômica? É promover o bem-estar da população de um determinado país. Mas a política econômica é cercada e é construída a partir dos interesses reais dos grupos mais poderosos, dos menos poderosos. Então, quanto mais democrático um país, mais espaço para o povo se manifestar. Quanto menos espaço, e aí é evidente que esses grupos muito fortes, econômicos, a indústria, o comércio, os bancos, os interesses do capitalismo financeiro, eles acabam conduzindo e influenciando, infelizmente, mais a política econômica do que a população, que deveria ser não só a beneficiária, mas a que colocasse os seus interesses em jogo, os interesses da maioria da população. Agora, a gente viu um vídeo aí do começo dos anos 90, né? O que as pesquisas demonstravam ali, começo de governo Collor, essa coisa? Que país era esse que estava nas pesquisas? Eu acho que a pergunta é excelente. Que país é esse? Nós, na verdade, estamos caminhando para ser o 5º PIB do mundo. Ou seja, a 5ª maior economia do mundo, atrás de quê? Dos Estados Unidos, do Japão, da China e da Alemanha. E se bobear, já a gente passa a Alemanha. Mas isso não é para se vangloriar demais, porque, na verdade, nós somos a 5ª população do mundo, somos o 5º país em terras do mundo, então nós estamos nos encontrando com a nossa história. Só que ser muito grande em PIB, ser muito grande como o Brasil é em tudo, não quer dizer que é bem distribuído, não quer dizer que a população está incluída, que não há miséria, que não há o PIB, pobreza. maior a nossa vergonha, né? A concentração de renda mas absurda. Por outro lado você tem um potencial de riqueza que, se a luta social e política permitir distribuir melhor, nós vamos ter uma riqueza também para que os brasileiros, a maioria dos brasileiros, possa viver melhor e usufruir. Agora, Tina, como é que... A gente quase não se ouvia falar em ONGs lá no começo dos anos 90. Elas já existiam? Uma ONG depende do que para que ela foi criada, porque hoje em dia... Hoje tem ONG para tudo tem também, ONG, né? Tem, como é que chama isso? Filantropia, não. Filantropia. Tem coisas assim que as pessoas às vezes visam ganhar dinheiro através das ONGs, nem todas são sérias. E elas abordam a questão seguinte: você cria, até para cuidar de falcêmicos,
que são aquelas anemias falcêmicas, e tem ONGs como a nossa, e outras como a BOG, etc., que é a Associação Brasileira de ONGs, que nós queremos o quê? Emancipação do povo através de estar reconhecendo que é dever do Estado e direito cidadão. Então, você pressiona o governo, seja federal, municipal, estadual, para que ele exija políticas públicas, como a saúde, o SUS, é uma luta da população. Sim. E aí, o que ocorre? A Marileira Chauí fala que criar lei é muito fácil. No Brasil tem muitas leis boas, mas o problema é a aplicação. É a aplicação dessa lei. Em segurança alimentar já temos lei. Temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é lei. Tem uma série de leis, eu poderia citar uma porção delas. Agora, a aplicabilidade depende da organização popular. Sim. Esse que é o papel que eu vejo da ONG, é é você motivar que as pessoas participem e tenham o controle social. Vamos ver mais um vídeo, nós já continuamos a conversa? Vamos lá. Um modelo econômico voltado para as exportações, que não aumentou o mercado de consumo interno, foi o caminho escolhido para o progresso da nação. Esta trilha deixou metade dos brasileiros fora do mercado consumidor. O processo de industrialização se deu para atender, digamos, as camadas mais ricas, as camadas altas e as camadas médias da população brasileira. Não foi uma industrialização que tivesse como objetivo ou que tivesse como mercado um mercado mais amplo, digamos assim. A distribuição de riqueza no Brasil é uma das piores do mundo. É mais injusta até que a de Bangladesh e a da Índia. Tente matar esta charada. 1% dos mais ricos do país tem mais renda que 50% dos mais pobres. Um quadro agravado pela atual crise econômica. Você já vem há quase 15 anos com o país sem crescer, com uma taxa de inflação que é a mais alta taxa de inflação do mundo. E esses dois fenômenos têm feito com que os mais ricos tenham se protegido melhor através do mercado financeiro, através dos ganhos de capital. E os mais pobres não só perdem o emprego, como através dos salários têm o seu valor real deteriorado em função da inflação. Eu acho que essas são as duas causas básicas dessa concentração de renda. Sérgio, você se viu aí? Essas coisas dão saudades, né, de outros tempos. De novo, eu acho que a gente tem que separar duas coisas. O Brasil realmente tem uma história econômica, social e política que nos trouxe até aqui. Um país que tem um potencial gigantesco, é verdade, está chegando aí a ser a quinta economia do mundo, não é pouca coisa. Mas a nossa história nos trouxe com uma desigualdade gigantesca. A grande tarefa para frente é corrigir nesse vídeo, você está falando de anos 90, da distribuição de renda, não sei o quê. Nós estamos em 2011 discutindo o mesmo assunto. Então, são várias... Não, mudou um pouquinho. A distribuição de renda está um pouco melhor. A política do salário mínimo empurrou para cima a base da pirâmide salarial. Isso melhorou um pouco a distribuição. Os indicadores de melhoria da distribuição de renda nos últimos 7 anos são bons. Sim. Se a gente conseguisse manter isso por mais 10 ou 20 anos, nós nos aproximaríamos de padrões de países desenvolvidos. Agora, nós ainda temos muitas mazelas. Por exemplo, imposto. Sim. O imposto no Brasil, a arrecadação do Estado é 34% do PIB. Tudo que a gente produz, 34% em média vai para os impostos. Rico não paga imposto no Brasil. Sabe quem paga imposto no Brasil? Imposto. É assalariado e todos nós, ricos e pobres, nos preços dos produtos. Num carro, no feijão, no arroz. Então, quando o pobre compra 1 quilo de arroz, ele paga mais imposto do que o rico, claro, porque a renda dele é menor. E qual é o país que pode ser desenvolvido para valer em termos de renda se quem pode mais paga menos? E quem pode menos paga mais? Fechar. É uma coisa que não... Então nós temos uma luta longa pela frente. Quer dizer, o que impede o país de atacar realmente essa diferença? Seria o quê? Redução de impostos? Seria uma revisão de impostos? O quê? Eu acho que tem duas coisas, tem mais duas coisas, mas nós temos que ter um projeto de nação, claro. Onde é que nós queremos ir? Né? E eu acho que o Brasil não pode, como nós vimos ali, um país exportador, até os anos 30 nós éramos só exportadores, no começo de pau-brasil, depois de açúcar, depois de café, e agora nós montamos a industrialização. Quando a gente monta a industrialização, o professor Vilmar Farias aparece ali no vídeo, foi assessor do Fernando Henrique, do presidente Fernando Henrique.
Eles assim, bom, montamos a industrialização. Isso já era um salto grande para um país subdesenvolvido, nos anos 50, nos anos 30, na verdade, com Getúlio Vargas. Nós concentramos a renda para que uma parcela dessa população comprasse carro, comprasse geladeira. Não pensamos no mercado de massa. Nós estamos virando um país capitalista agora. Em 2010, 2011, onde a maioria da população pode comprar carro, muitas vezes precisando de crédito. É uma coisa, nós estamos muito atrasados em relação a... Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é uma potência numa série de coisas. É o país que mais produz alimentos no mundo. Sim. O Brasil tem uma indústria aeronáutica que não fica devendo nada para ninguém. O Brasil tem a maior, provavelmente, companhia de petróleo mais avançada, certamente em águas profundas, que é a Petrobras. Enfim, tem coisa... que país é esse? Como é que nós chegamos aqui com essa distribuição de renda? É uma coisa realmente... que os economistas não explicam. Acho que os políticos, os assistentes sociais, outros, é muito difícil explicar pelo lado da teoria econômica. É muito difícil. Como é que você convence as famílias de que é preciso lutar, é preciso batalhar, é preciso reivindicar, Tina? Nós estamos vivendo, né? Eu acho o seguinte, falta vontade política. É uma vontade política para que tenha um outro projeto de um país socialista. E um país onde haja... Você acha ainda possível? Eu acho que a essa altura da globalização? Você tem que brecar isso, porque se você não tem uma organização popular, se você deixa de lado isso, você está enterrando e deixando a população outra vez nessa linha existencial. O que eu acho que a tarefa, nós, enquanto comprometidos que somos com a questão social, é você trazer isso como pauta. Sabe, que país é esse? Esse país não serve, esse país não formula reforma agrária, esse país não taxa a fortuna dos ricos, esse país está atrasado, a saúde está ao caos, a alimentação também. A educação e a alimentação, porque é direito e dever, isso que eu digo, a lei, ela é criada, mas que instrumento você tem para fazer ela ser respeitada? Você sabe que hoje, nos países, o Lula, por um decreto presidencial, diz que todos nós temos direito a uma alimentação saudável, em quantidade e qualidade suficiente. A mesa do brasileiro tem que ter isso. Senão a gente já continua a conversa, eu quero colocar música aqui no nosso papo. Vamos lá, meninos? Olá, tudo bem? Ventura e Orlando, Ventura Ramírez e Orlando Audazzi. O que vocês vão tocar pra gente? Eu vou fazer um choro da minha autoria. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Ventura. Vocês também, tudo bem. É um choro que eu fiz, uma grande homenagem, que foi um grande mestre da nossa música popular brasileira, que foi o Garoto, né? Grande instrumentista. Passou tantas coisas boas no meio dos choristas, dos chorões. E eu fiz este choro dedicado a esse grande mestre, que foi o Garoto. Garoteando para garoto. Ótimo. O acompanhamento do meu querido sobrinho e meu empresário também, Orlando Audazzi. Vamos lá. 1, 2, 3, 4.
Parabéns.